Olá! O objetivo desse vídeo é falar sobre psicoterapia com crianças. Bem, as crianças, elas são muito sensíveis e qualquer mudança no ambiente ou qualquer situação familiar é capaz de ocasionar nas crianças alguns sintomas. Isso porque as crianças ainda não têm um aparelho mental suficiente, suficientemente desenvolvido para lidar com as emoções e com os sentimentos delas. Então, muitas vezes uma mudança de escola, uma babá que deixou de trabalhar com a família, ou brigas entre os pais, qualquer coisa a criança pode ficar muito angustiada diante daquilo e sem saber, sem conseguir lidar com aquele sentimento, ela pode acabar desenvolvendo um sintoma. O que são esses sintomas? Podem ser uma regressão de comportamento, por exemplo, uma criança que já não usava mais fralda, volta a fazer xixi na calça, ou uma criança que não usava mais chupeta, quer voltar a chupar chupeta. Muitas vezes a criança pode começar a ter insônia, ou ela pode começar a adoecer com mais frequência. São diversos os sintomas que as crianças podem apresentar. Pode começar a ter dificuldade na escola, dificuldade de concentração, dificuldade de socialização. E aí, quando esses sintomas se tornam muito intensos e a família começa a perceber que está causando prejuízo para a vida da criança e causando muito conflito familiar, né? Causando muito, atrapalhando mesmo a rotina familiar. Quando isso fica muito intenso, geralmente as famílias procuram psicoterapia. Também em alguns casos é a própria escola que indica psicoterapia por conta de alguma questão que aparece na escola. Muitas vezes o médico também, né? O pediatra, quando percebe que tem algo na criança que não é orgânico, mas que está causando algum sofrimento, algum sintoma nela, também o pediatra muitas vezes encaminha para psicoterapia. Hoje em dia também, cada vez mais, a gente vem percebendo que cada vez mais crianças têm apresentado sintomas autistas. Esses casos também têm indicação de psicoterapia. Quando a família procura o psicoterapeuta, a primeira coisa que o psicoterapeuta faz é marcar conversas com os pais ou responsáveis pela criança. O psicoterapeuta precisa conversar algumas vezes com os responsáveis para poder entender o contexto familiar, o contexto de vida daquela criança, o que ela vem passando, a história dela, né? Depois que o psicoterapeuta faz essas conversas com os pais, ele vê a criança, faz sessões lúdicas com a criança. Quando a criança é muito pequena, os pais, ou pelo menos um dos dois, né, a pessoa responsável pela criança participa das sessões. E em casos de crianças com sintomas autistas também é muito legal quando a gente consegue trabalhar com a família junto, né? Então são feitas essas sessões lúdicas para o psicoterapeuta compreender o que se passa, o que tem por trás do sintoma dessa criança, o que ele precisa trabalhar para poder ajudar essa criança, essa família, né? E depois dessas sessões lúdicas com a criança, ele vai fazer uma devolutiva para os pais, né? Vai dizer para os pais o que ele percebeu, o que precisa trabalhar, qual vai ser a frequência de trabalho, tudo. E depois de tudo isso acertado, começa o trabalho com a criança. O trabalho com a criança é bem diferente do trabalho com o adulto ou até com o adolescente, né? O trabalho com criança vai ser lúdico, através de brincadeira, desenho. Claro que tem até às vezes, né, quando a criança é um pouquinho maior, tem diálogo e tal, mas predominantemente é através da brincadeira que o psicoterapeuta vai ajudando aquela criança a lidar com os sentimentos, as emoções dela, os conflitos dela. E aí o sintoma vai cedendo, né?
Também, né, no caso de psicoterapia com criança, é muito importante uma conversa constante com os pais, né? De tempos em tempos é importante ter essa conversa para saber como é que está em casa, para ver se os pais estão mesmo entendendo qual o objetivo do trabalho, né? Se eles estão percebendo alguma coisa, se tem alguma coisa que eles querem relatar. Então, no trabalho com crianças, é preciso ter uma parceria assim com os pais, né? Para o trabalho poder fluir melhor. Então é assim que funciona. Espero ter esclarecido.